Olá, meu amado irmão, seja bem-vinda, minha amada irmã. Estamos aqui juntos para meditar o Santo Evangelho, que hoje está em São Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 38. Então, prepare aí a sua Bíblia, traga a sua Bíblia para mais perto de você e vamos juntos meditar a palavra que Deus nos traz neste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Digo-vos, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem daí esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Será colocada em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Porque com a mesma medida com que medirdes, serei medidos vós também. Então, estas são para nós palavras de salvação. Muito bem, no Evangelho de hoje, nosso Senhor começa falando assim: digo-vos a vós que me ouvis. Digo-vos a vós que me ouvis. Ou seja, tudo começa a partir da escuta. Tudo começa a partir da escuta. Nós precisamos escutar a voz de Deus a nos guiar. E quanto mais nós estamos em comunhão com o nosso Senhor, mais nós conseguimos ouvir essa voz dentro de nós a nos direcionar, a dizer, vá por ali, ou vá por acolá. Hoje, você precisa iniciar essa meditação se questionando: quais são as vozes que você tem escutado? Talvez você esteja rodeado de barulhos e não esteja conseguindo a voz de Deus a gritar dentro de ti. Então, em primeiro lugar, pare e reflita. Qual é a voz que você tem escutado hoje? Você tem escutado a voz de Deus? Ou você tem escutado as vozes que te impulsionam ao ter, ao poder, ao prazer, ao egoísmo, à autossuficiência? Quais são as vozes que você tem escutado hoje? Dizem, aqui no Ceará, tem um ditado muito bom que é: se conselho fosse bom, ninguém dava, era cobrado. Mas quando nós estamos na lógica do reino de Deus, não é assim que as coisas são. Deus, Ele nos dá os melhores conselhos e nos dá os melhores conselhos de graça. Agora nós precisamos estar sempre numa postura de escuta ativa à sua voz, certo?
Hoje, o Evangelho ele é um Evangelho muito forte, conhecido como Sermão da Montanha. E Jesus ele dá vários conselhos, ele dá várias indicações de como nós devemos viver e como nós devemos proceder. E se vocês me permitem, quero resumir esses conselhos que ele deu hoje numa frase que para a nossa comunidade, Obra Lumen, ela é muito conhecida, é muito falada, é muito propagada. Você já imagina qual é essa frase? Estou até vestindo a frase para poder representar bem o Evangelho de hoje. Hoje, basicamente, se nós fôssemos resumir o Santo Evangelho numa frase, seria nessa: ser feliz fazendo o outro feliz. Para você, o que é ser feliz fazendo o outro feliz? A frase, ela aparentemente é muito clara, mas quando nós vamos para a prática, muitas vezes nós nos deparamos com as nossas limitações, o que é perfeitamente normal. Muitas vezes nós estamos numa relação de amizade, numa relação familiar, numa relação de trabalho, algumas vezes até numa relação de caridade, de ajudar o próximo, e nós esperamos algo em troca. Não é assim? Nós perdoamos ou amamos o nosso irmão, o nosso pai, o nosso amigo, o nosso colega, o nosso namorado, o nosso esposo, e aí nós esperamos que ele também haja da mesma forma conosco. Ou quando nós fazemos um ato de caridade a um irmão, a uma irmã, em uma situação social inferior à nossa, nós esperamos que Deus venha e nos recompense. E isso é um engano. Isso não é ser feliz fazendo o outro feliz. O ser feliz fazendo o outro feliz é livremente amar sem esperar nada em troca. E no Evangelho de hoje, Jesus dá vários exemplos de você amar e não esperar ser recompensado. E não esperar nada em troca, certo? Ele começa já de uma forma muito, muito firme falando: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Vejam só, isso é muito forte, porque como ele também vai explicar, amar os que te amam, isso até quem não crê em Deus faz. Perdoar os que te pedem perdão, da mesma forma. Mas o Senhor, ele vem nos mostrar que nós precisamos ser ousados no amor. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículo 12, existe uma frase também que se aplica a este sermão, que é quando nosso Senhor fala: o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. O reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Então nós precisamos muitas e muitas e muitas vezes fazer violência a nós mesmos, fazer violência à nossa vontade, fazer violência ao nosso querer, para assim conquistarmos o reino dos céus. Um exemplo muito prático e muito concreto. Quantas vezes numa discussão dentro da sua casa, o seu impulso primeiro foi o quê? Revidar, humilhar, devolver na mesma moeda, enfim, quantas vezes esse foi o seu impulso? Mas não é isso que Nosso Senhor nos ensina. Nosso Senhor nos ensina a amar, a constranger pelo amor. E isso é sim fazer violência à nossa natureza corrompida pelo pecado, que quer devolver na mesma moeda. Não, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos fazer violência a nós e precisamos amar. E se no meio de uma discussão familiar a sua forma de amar é silenciando, então silencie. Não queira ter a última palavra sempre. Não queira sempre ser o correto, sempre ser a pessoa que dará a última opinião e será quem vai falar por último. Não. Queira amar. Se esforce por amar. Se esforce por ser feliz fazendo o outro feliz. E fazer o outro feliz é isso. É amar sem esperar nada em troca. É amar sem olhar para o nosso próprio umbigo. É amar pensando antes na salvação e no céu do outro do que em nós mesmos. Certo? Então, nós precisamos aprender com o nosso Senhor que o amor, ele é um ato concreto.
ele não é apenas palavras. O amor não é somente um sentimento. O amor é um ato e é um gesto concreto. E aqui nosso Senhor nos dá várias formas de amar de forma concreta. Finalizando o evangelho de hoje, ele fala assim: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos serás dado. Então, se você não sabe por onde começar a viver o evangelho de hoje, comece pelo versículo 36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Faça este propósito concreto de neste dia e até o final do mês você ser misericordioso com as pessoas ao seu redor, assim como Deus é misericordioso com você. E assim você irá crescendo, passo a passo, degrau por degrau, no ser feliz fazendo o outro feliz, no amar sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento de ninguém, sem esperar nenhuma recompensa, sabendo que a recompensa maior que nós podemos ter é o céu, é a vida eterna, que é o presente e o dom que Deus dá aos seus eleitos e àqueles que fazem violência a si próprio por amor a Ele.